Então, nós conhecemos o Otoni como pastor, como parlamentar, como deputado. Conheci o senhor como conferencista, viajando o Brasil e alguns países pregando o Evangelho. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito da pessoa do Otoni. Essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, ela é um pouquinho difícil de se responder, porque parte muito para o lado introspectivo, até filosófico. Às vezes é mais fácil a gente responder a respeito de outro alguém, mas a respeito de nós mesmos se torna difícil. Mas quem é Otoni como pessoa, como ser humano? Como é que o senhor se identifica? O Otoni é um homem cheio de falhas e as reconhece. Não tem dificuldade nenhuma de admitir seus erros. Mas é um cara que celebra a verdade. Eu não consigo viver um teatro. Eu não consigo viver uma mentira. Eu não consigo estar em cima de um palco fazendo uma cena. Eu só falo o que eu acredito, eu só defendo o que eu acredito. Não significa que eu esteja certo, mas naquele momento é o que eu acredito e eu vou defender com todas as minhas forças. Otoni é filho, meu pai passou para o Senhor tem 8 meses atrás, meu querido, meu velho, meu amigo, como diz a letra popular. Minha mãezinha Fátima, o amor da minha vida, está bem, graças a Deus. Sou casado com Silvana. Silvana me deu 3 filhos, não é? O Otoni, Neto, a Esté e o Israel. Estamos casados há 28 anos. Sou pastor da Assembleia de Deus Missão Vida, Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro. Como profissão, eu sou radialista e estou emprestado para a vida pública, não é? Eu costumo dizer, Fábio, que o meu chamado é o altar e a política na minha vida é uma missão. E eu não troco o chamado pela missão, porque o chamado é eterno. A missão, ela é temporária, não é? Eu não sei por quanto tempo Deus há de me querer no parlamento ou na vida pública, mas enquanto eu lá estiver, quero dar o meu melhor e glorificar o nome do Senhor através das minhas atitudes. O senhor iniciou se identificando como um homem cheio de falhas, e isso é nobre, principalmente no meio dessa liderança odiernos e também no meio da política. As pessoas, geralmente, elas se jactanciam a respeito dos seus grandes feitos e poucas delas reconhecem que cometeu algum erro, cometeu algum equívoco e cometeu algumas falhas. E isso tem sido a ruína de muita gente, né? É verdade, Fábio. Na verdade, nós somos seres falhos por natureza, não é? E reconhecer isso é muito importante. Fábio, o que vai derrubar os homens e o que tem derrubado os homens de Deus, as mulheres de Deus, nesses últimos dias, aliás, desde quando o mundo é mundo e a igreja é igreja, não é um pecado em si. Aqueles que nós denominamos como pecados terríveis, não é? Principalmente aqueles da área sexual, onde a igreja sente mais. Não, na verdade, para todos os pecados que nós cometemos, a cura. A cruz traz a cura. A confissão traz a cura. Mas há um pecado que nem a morte de Jesus trouxe cura para ele. E é o pecado da arrogância, da vaidade, da prepotência. E é este pecado que a Bíblia diz que antes dele vem, ou que depois dele vem a ruína, que tem derrubado muitos homens, muitas mulheres de Deus. Triste será o dia que eu me achar alguém maior do que você, melhor do que você, mais especial para Deus do que você. Lembre-se, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ao tocar em Urias, ele pagou um preço muito alto, porque para Deus, Davi e Urias tinham a mesma importância. Eu desconfio muito do homem que vive arrotando santidade sem, antes de tudo, reconhecer as suas fragilidades e a sua falha. Eu acredito que o próprio Deus não espera a perfeição do ser humano, ainda que ele tenha dito para Abraão: Abraão, ande na minha vida, ande na minha presença e ser perfeito. Mas Deus não esperava a perfeição de um mortal igual a Abraão, mas eu acredito que Deus espera de todos nós, da humanidade no geral, a sinceridade. Sim, Deus nunca vai nos pedir aquilo que nós não podemos dar a Ele, perfeição, por exemplo, mas Ele sempre vai querer de nós aquilo que nós podemos dar a Ele, que é a sinceridade.
Fábio, ser sincero para com Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando eu sou sincero para com Deus, eu encontro cura, eu encontro uma segunda chance, eu encontro uma segunda oportunidade, eu encontro a graça de Deus. E quando você é sincero, é um princípio de humildade, né? Sim. Eu errei, eu falhei. Sim. Talvez esses adjetivos esteja faltando no vocabulário de muitas pessoas, né? As pessoas não entendem por que Davi, um homem que errou tanto e que falhou tanto, era um homem segundo o coração de Deus. Quando Natã esteve lá no palácio e denunciou o pecado de Davi, naquele momento, aquele pecado que até então para Davi parecia perfeito, ninguém sabia daquele pecado dele. Aquele pecado, só quem soube era Natã. Davi poderia naquele momento chamar os soldados, calar a boca de Natã e mandar prendê-lo perpetuamente ou matar o profeta, como era costume de muitos reis, de muitos homens poderosos. Mas Davi não. Ele se humilha diante de Natã, reconhecendo que Natã era a voz de Deus, voz do juízo de Deus sobre a vida dele. Quando ele está diante de Natã, ele diz: pequei, Senhor, pequei somente contra ti, pequei. Quando Davi admite o erro, Deus toma a boca de Natã e diz que o pecado de Davi era para a morte. Mas por causa do arrependimento dele, Deus estaria desviando a morte de Davi. E é isso. Deus, ele é misericordioso com aqueles que entendem que o acesso da misericórdia é a confissão, é a humildade, é o quebrantamento. Eu acredito que o problema, se Deus tem algum problema, o problema de Deus com os homens que se jactanciam, são soberbos, são orgulhosos, é porque ele, mesmo sendo Deus, se fez homem. E o grande problema é que os homens, sendo seres humanos, querem ser Deus, né? O problema é que quando Deus olha para um homem vaidoso, ele vê Lúcifer, né? Ele vê a imagem de Satanás, que se arrogou, que teve a prepotência de achar que poderia ser semelhante ao Altíssimo. O vaso jamais será maior que o oleiro. A criatura jamais poderá pensar que ela é mais especial que o seu Criador. Lembre-se que Paulo disse que o vaso é de barro e o segredo deste vaso não está na sua estrutura falha, pecaminosa, caída e frágil, mas está no tesouro que está dentro dele, que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é o Espírito de Deus. Todos nós somos vasos de barros, mas o que diferencia nós dos ímpios ou daqueles que desconhecem a Cristo são os preciosos tesouros que Deus depositou em nós. É verdade, Fábio, é verdade.